Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, neste 2 de fevereiro, quarta-feira. Sejam todos bem-vindos, você que nos acompanha pela antena parabólica, pelas antenas parabólicas, sistemas digital e analógico, também pela NET Claro TV em todo o Brasil, nos canais 190 e 690. Acompanha pelo portal sba1.com, pelo Facebook do Canal do Boi, as dezenas de páginas que também compartilham o nosso programa. Eu agradeço sempre a sua intenção e principalmente o seu carinho aqui com a Agricultura BR e a Neo TV, TV por assinatura no Paraguai e no Brasil. Sejam todos bem-vindos, que bom tê-los por aqui. Olha, as estimativas para a produção de soja não param de ceder. Desta vez foi a Stonex, que inclusive nesta terça-feira, na segunda edição, eu vou conversar com a chefe de análise de grãos, a Ana Luísa Lodge, mas a Stonex traz uma previsão que já aparece escrita aí na tela, você viu? 126 milhões e 500 mil toneladas é a estimativa de produção de soja da Stonex. A previsão inicial desta empresa de consultoria era de 145 milhões de toneladas. Os motivos, você já sabe, eu tenho trazido os levantamentos das empresas privadas aqui na Agricultura BR sempre que eles vêm, e principalmente a primeira semana de cada mês é marcada por esses levantamentos, e nós temos dito aquilo, a estiagem, o Paraná, o Rio Grande do Sul, o sudoeste do Mato Grosso do Sul, isso fez um estrago enorme nas estimativas de produção. A produtividade brasileira recuou bastante e isso, consequentemente, trouxe a produção para baixo. Aquelas informações, entrevistados que participaram aqui do Agricultura BR, desde o começo de janeiro, que falavam sobre perda total nas suas áreas de produção, não era brincadeira não, perderam mesmo. Veja conosco aqui os números da Stonex para a soja no Brasil na campanha 2021-2022. Pode colocar na tela. A estimativa inicial era acima de 145 milhões de toneladas. 145 milhões e 400 mil toneladas era a iniciativa da Stonex de produção no Brasil. Na primeira semana de janeiro, essa estimativa já caía muito. Ela caía 11 milhões e 400 mil toneladas para 134 milhões de toneladas em janeiro, com viés de queda. Sempre que a gente fala essa observação, fica muito claro que nós temos ali um cenário no qual deve se manter o recuo. E esse recuo foi mantido. A última coluna mostra os números divulgados nesta quarta-feira, com 7 milhões e 500 mil toneladas abaixo. 126 milhões e 500 mil toneladas é a estimativa de produção de soja, de acordo com a Stonex aqui no Brasil. O que isso representa? É um cenário de muito menor oferta de soja aqui da América do Sul e para o mundo inteiro. Um impacto generalizado nos preços que não param de subir e daqui a pouco eu falo disso. Falamos agora sobre os preços da soja, falando sobre valores em Chicago e a formação de preço aqui no Brasil. E aqui no país, mesmo com o dólar agora em recuo, o dólar vem caindo sistematicamente. Esse cenário que nós temos para o dólar, ele está baseado principalmente numa taxa de juros maior e principalmente a atração de capital estrangeiro para o Brasil. Isso faz com que o dólar ceda e mesmo com isso a soja sobe aqui no país. Visto isso, nós tínhamos valores no Porto do Rio Grande a R$ 200 a saca de 60 quilos nesta terça-feira. Preços no cenário interno em elevação. Prêmios pagos nos portos mais elevados. E um preço, chama muita atenção. Aqui no Brasil, a soja já passou de 16 dólares o bushel.
se trouxer para os dados norte-americanos, para as matrizes no qual eles colocam os seus dados. Lá nos Estados Unidos está quase em 16, aqui passou de 16 e é por isso que eu converso agora com Hernani Klein, ele que é o titular da Klein Agribusiness, fala ao vivo direto do Mato Grosso. E Hernani, nós temos realmente um cenário de elevações para a soja no Brasil, aí no Mato Grosso também. Como é que você avalia este momento que nós temos soja em alta em Chicago e prêmios em alta nos portos brasileiros? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É sempre um prazer estarmos juntos. Haja coração para esse mercado aí, né, Fabiano? A gente tem visto esse posicionamento de Chicago, né? Essas altas bastante expressivas na cotação lá em Chicago. E diante de todo esse cenário que nós estamos vendo, principalmente na América do Sul, com essas quebras bastante expressivas, né, nos números finais da safra, a gente viu que o movimento dos prêmios pagos nos portos, eles também estão bastante expressivos. Então, se nós pegarmos hoje, nível Brasil, cotação de Chicago mais o prêmio, já ultrapassa os 16 dólares o bushel. E, consequentemente, o preço aqui na ponta para o produtor, mesmo que com essa queda do dólar, ele tem se mostrado bastante atrativo, né, bastante expressivo em reais, e também, quando a gente olha para a safra 23, as cotações em dólar estão bastante atraentes para fazer a formação do preço. Hoje, no Mato Grosso, pegar aqui na nossa região de base, Sinop, saíram negócios a R$ 175 no curto, aí no março, e próximo dos R$ 180 já na base de liquidação do junho e julho. Então, a gente vê que a gente está num mercado bastante expressivo de escalada de preços diante de todo esse cenário de safra, demanda bastante agressiva e possíveis reduções de safra ainda maiores, como diz a Stonex nessas indicações, né? Klein, hoje, daqui a pouco, né, eu vou trazer aqui, vou noticiar que o Departamento de Agricultura norte-americano informou venda de exportadores privados de 380 mil toneladas nesta quarta-feira, para destino não declarado, e aí todo mundo sabe que é a China. E temos um cenário no qual o principal importador tem buscado soja, tem buscado nos Estados Unidos, tem buscado no Brasil também. Neste momento, me parece que os norte-americanos têm até um preço talvez um pouco mais competitivo, e aí você vai ter que confirmar essa informação, se está mais acessível comprar nos Estados Unidos do que no Brasil, mas a verdade é que o grande comprador, ele precisa comprar, o importador precisa comprar onde tem essa soja. E como eu estava dizendo, nesta semana eu já trouxe números da AG Rural, com 128 milhões e 500 mil toneladas de previsão, um forte corte. E agora a Stonex aponta para 126 milhões e 500 mil toneladas de soja. É um cenário que o produtor rural já estava vendo no campo, principalmente no sul do Brasil. Em relação a essa soja alta nos Estados Unidos, uma demanda que permanece extremamente aquecida com viés de alta. E um processamento aqui de soja, pensando no Brasil, que tinha uma expectativa de elevação, como é que fica a distribuição desse produto brasileiro, Klein? Principalmente a disputa entre as indústrias que operam no país e os exportadores. Esse vai ser um tema bastante delicado se a gente for analisar em termos de oferta, né? A disputa, a divisão entre exportação e a indústria vai ser bastante acirrada. Se nós olharmos os números de janeiro, a exportação no Brasil, 2022 já ultrapassou o que nós exportamos em 2019, no mesmo período de janeiro. A gente percebe também que existe um movimento das indústrias, uma preocupação em termos de abastecimento, né? Então, nesse momento, as fábricas têm cobertura de estoque para fevereiro, de março em diante já precisa fazer novas aquisições aí para poder
fazer seu esmagamento, né? Então, a depender do que vier, do que vir, né, nesses novos números aí de divulgação, de estimativa de safra, tende a acirrar um pouco mais a disputa entre exportação e o mercado doméstico. Haja visto também, né, Fabiano, que apesar do feriado semanal lá na China, essas novas compras sem destino declarado, que, como você disse, supostamente a gente acredita que seja a China, continua tendo uma demanda muito agressiva por parte do país asiático. Então, isso mostra para nós que a demanda continua bastante forte. Falando a respeito do que nós temos hoje lá aí no estado do Mato Grosso, é o estado que você trabalha principalmente, né, com a Klein. Hernani, como é que esse produtor, o cisojicultor, ele tem atuado na sua comercialização? Eu falava com você hoje mais cedo e eu lembrava que o sojicultor ele já tinha uma decisão de vender mais lentamente a sua safra de soja. No começo do ano passado ele vendeu bem, só que poderia ter vendido melhor se tivesse esperado um pouco mais. Só que agora ele não vende porque ele está desconfiado em relação à sua produção também. Fabiano, nós entramos a safra 2021 um percentual mais elevado de vendas, né, produtor mais fixado. Para a safra 21-22, o produtor, diante do que aconteceu na safra 21, foi mais cauteloso e agora, né, com todo esse cenário que está sendo desenhado aí de safra e ele está sentindo na pele aqui no Brasil, no Mato Grosso, questão de colheita, né, as perdas do produtor no sul pela seca, as perdas aqui no Mato Grosso pelo excesso de umidade, doenças, qualidade de grão. Então, o produtor ele está vendo todo esse cenário com uma possibilidade do mercado buscar novos ralis de preço. E ele tende a aproveitar isso vendendo de uma forma mais cautelosa, né? Ele está segurando as vendas, vendendo à medida só do que precisa mesmo. Ele está cumprindo com os contratos agora que já haviam pré-fixados e a colheita está um pouco atrasada, vamos dizer assim, né, com esse clima chuvoso. Então, as novas vendas, elas estão acontecendo bem pontuais, mesmo com esse cenário de preço em alta, né? Mas a tendência do produtor é vender de uma forma bem segmentada aí para aproveitar os novos ralis de preço que possivelmente nós vamos ver adiante aí no mercado. Hernani, para encerrar a nossa entrevista, eu vou aproveitar aqui a participação de um telespectador, é o Ângelo Vargas, de Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, está nos acompanhando, e ele escreve aqui que não dá, fala que não dá para confiar nos números da Conab, está se referindo ao último levantamento da Conab, inclusive estamos por vias de ter um novo levantamento, a atualização dos dados, e aí eu vou aproveitar esse comentário aqui do senhor Ângelo e vou te perguntar o seguinte: considerando o que se tinha no papel de estoque de passagem da safra 2021 e o que pelas projeções foi colhido durante o mês de janeiro, nós exportamos bem mais, tanto em dezembro quanto também em janeiro. Tinha mais soja no Brasil do que se tem nos dados oficiais, aí nas propriedades, em estoques privados, Hernani, no seu entendimento, principalmente no estado do Mato Grosso? Olha, Fabiano, tudo indica que sim. Por quê? A gente tem visto agora, no decorrer do mês de janeiro, surgiram bastante ofertas de soja safra velha. À medida que foi atrasando a colheita da safra nova de janeiro, o produtor ele foi vendo que o preço da soja começou a subir e queria colocar essa soja que já estava estocada, que era soja de estoque de passagem. Então, eu entendo que sim, que havia mais soja guardada do que estava previsto nas divulgações de estoque de passagem aí da Conab. Tá certo, Hernani, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. Obrigado por participar mais uma vez. Um abraço para você e toda a equipe aí da Klein Agribusiness. Obrigado, Fabiano, sempre à disposição.
Obrigado, Hernani. Bom, soja continua sendo o tema aqui no Agricultura BR e agora eu vou noticiar aquilo que eu já antecipei. Olha só, o Departamento de Agricultura norte-americano, em comunicado feito à imprensa internacional na manhã desta quarta-feira, informou que exportadores privados venderam 380 mil toneladas de soja para destinos não declarados para entrega na campanha 2021-2022. É claro que essa notícia é altista, entretanto o mercado já vem lá em cima, já vem explodindo há bastante tempo e vai passar de 16 dólares o bushel lá a qualquer momento. Veja na tela comigo como é que vem os negócios com soja. Nós temos alta relevante no dia de hoje, acima de 1%. Março, 15 dólares 51 centes mais 2 o bushel, alta de 1,49%. Maio, 15 dólares 56 centes o bushel, alta de 1,42%. Julho, 15 dólares 48 centes mais 4 bushel, com alta de 1,34%. E agosto, 15 dólares 8 centes mais 6 o bushel, com alta de 1,26%. Aqui no Brasil, o prêmio faz com que se passe dos 16 dólares o bushel, e no caso do Mato Grosso, fica até acima da posição de mais curto prazo lá em Chicago. Veja como é que está o dólar, porque o dólar vem com uma tendência de baixa. Veja conosco como é que vem. Hoje o dólar sobe um pouco, né? 0,55%, um pouco mais de 0,5% de alta para a moeda norte-americana. R$ 5,30 mais um para o dólar, é o número de momento que nós temos para a moeda norte-americana, e é por isso que eu converso com Walter Pulga Jr. Pulga, depois de vários dias de queda para o dólar, hoje nós estamos vendo aí o dólar subir, né? Faz tempo que a gente não vê também o dólar subir aqui no Brasil, começou a dar uma subidinha agora, um pouco mais de 0,5%, e eu quero saber também desse posicionamento novo da Caixa, que trouxe ali uma expectativa bem alta em relação à sua participação com os recursos para Plano Safra, para o agronegócio brasileiro. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Hoje o dólar reagiu. Agora há pouco a alta passava de 0,5%, em alguns momentos chegou a subir 0,71%. O dólar agora é negociado com uma alta menor, mas já teve uma alta mais acentuada, né? Neste momento, o dólar negociado agora, temos na tela, o dólar tem alta de 0,45%, mas chegou a passar de 5,31. Veja, ontem terminou na faixa de 5,27, hoje é 5,31. E o Banco Central já atua no mercado para evitar uma disparada de novo do dólar. Faz negócios agora, neste momento, ofertando aí papéis, né, negócios, na verdade, despejando o dólar no mercado para evitar uma alta. Agora, tudo isso ocorre porque daqui a pouco, após as 18 horas e 30 minutos, o Conselho de Política Monetária do Banco Central deve anunciar a nova taxa de juros. E o mercado já espera que a alta prevista não ocorrerá. Ou seja, a estimativa era de que hoje nós teríamos uma alta de 1,5 ponto percentual para a taxa básica de juros, mas não é o que o mercado espera. Diante do comportamento da economia, provavelmente esse aumento da taxa Selic será um pouco menor. Atualmente está em 9,25%, mas não deve chegar a 10,75% como a princípio se esperava. Há conversas no mercado de que o aumento da taxa Selic seria um pouco menor. Por isso, as taxas de juros no mercado futuro já cedem um pouco, viu? O juro negociado para janeiro de 2023 passava de 12,17% para 12,18%. Vinha em alta. Mas para janeiro de 2024 caía de 11,61% para 11,56%. O juro negociado para janeiro de 2025 ele diminuía de 11,10% para 11,03%. Ou seja, se o mercado já negocia taxa de juros mais baixas lá na frente, é porque espera aí uma Selic não tão alta como a princípio se esperava. Ou seja, a expectativa ainda é muito grande. Até o final desta quarta-feira nós teremos essa informação e o mercado vai se balizando antecipadamente até que saia a decisão do Conselho de Política Monetária do Banco Central. De qualquer maneira, é prevista uma alta na taxa básica de juros de pelo menos 1 ponto percentual. É o que a princípio se admite hoje. Agora, o presidente da Caixa Econômica Federal,
Pedro Guimarães anunciou que até 2024 pretende aportar como financiamento para o agronegócio, resumindo, crédito rural, 200 bilhões de reais e encostar em segundo lugar perto do Banco do Brasil. E de onde viria esse dinheiro? Bom, esse dinheiro viria do fundo do FCO, né? O Fundo do Centro-Oeste, ou seja, de recursos que devem, a partir deste ano ainda, também ser alvo de operações da Caixa Econômica. Fora isso, a Caixa Econômica pediu autorização para o Conselho Monetário Nacional, né, que traça parte da política econômica do país, autorização para usar recursos da caderneta de poupança para o agronegócio. Como a Caixa Econômica Federal dispõe de um volume muito grande de recursos da chamada poupança comum, a caderneta de poupança, e que é destinado apenas ao mercado imobiliário, a autorização que deve ser concedida permitiria alcançar até 200 bilhões de reais em investimento no agronegócio, já que parte dos recursos para financiamento da casa própria seriam destinados agora para financiamento do agronegócio. É essa a expectativa do presidente da Caixa. Se a autorização sair, a Caixa já tem uma estrutura melhor agora. No ano passado, a Caixa já participou pela primeira vez do Plano Safra, obteve 7 bilhões de reais em recursos equalizados pelo governo e, neste ano, quer uma fatia maior, né? Vai deixar, inclusive, de repassar para outros bancos o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que não emprestava, repassava para outros no bolo, vamos dizer assim, que forma. Tivemos ali um cenário um pouco mais complicado, né? Acabou falhando ali a transmissão de São Paulo dos estúdios do Canal do Boi, mas só para concluir o que o Pulga dizia, há um objetivo de se elevar a participação da Caixa Econômica nos financiamentos rurais do Plano Safra, com uma estimativa do presidente chegar a 200 bilhões de reais. Bilhões de reais. Inclusive, já a partir deste ano, o PRONAF, o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, ser estendido à Caixa Econômica. Nós vamos trazer aqui a participação em breve e ao vivo do presidente da Caixa Econômica para explicar como que isso deve funcionar e principalmente como é que vai ficando o outro banco estatal, que é o Banco do Brasil, que é o banco que tem a maior carteira de clientes nacional. Sigo falando a respeito de soja agora. Você já viu que soja em Chicago segue subindo, alta de mais de 1,5%. Dólar hoje sobe um pouquinho, 0,5% de alta neste momento. E você acompanha comigo agora como é que estão os preços no Porto de Paranaguá para os próximos meses. Nós trazemos aqui as informações da Klein Agribusiness. Para março, R$ 192,00 a saca de 60 quilos, o prêmio é de 1,30. Em maio, R$ 195,00 a saca de 60 quilos, preço de 1,10, prêmio de 1,10. E para o mês de julho, vindo a R$ 196,00 a saca de 60 quilos, com prêmio de 1,15. Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre clima, sobre o sul do Brasil e a falta de chuvas. E ainda nós vamos falar sobre café, sobre o mercado, vamos saber o que tem acontecido com o café, principalmente arábica. Eu vou para o intervalo comercial e volto já. Falamos agora sobre café, eu começo o destaque por café arábica. Nós tivemos nesta semana a confirmação de uma redução dos estoques da Ice Filters na Bolsa de Nova York em 69 mil sacas. Isso mexeu com o mercado que já vem com fortes preocupações sobre a oferta global, em especial por conta da safra brasileira, que foi impactado e os resultados devem ser de uma safra bem menor no ano de 2022, além de sérios problemas logísticos que acabam afetando a cadeia produtiva do café. Neste cenário, nós tínhamos café em Nova York abrindo em alta nesta quarta-feira. Veja comigo como é que estão os negócios com o café. Eu tenho agora café arábica na plataforma Ice Filters com ligeira alta neste momento. É uma alta menor do que nas primeiras horas do dia, mas ainda assim alta. Março, $2,37 mais 20 a libra peso, alta de 0,21%. Maio, 2,37 mais 90, alta de 0,25%. Julho, $2,37
dólares por libra-peso, alta de 0,29%, e setembro, 2 dólares 35 centes mais 80 libra-peso, com alta de 0,25%. E vou continuar falando de café agora, porque eu vou conversar com o analista da Stonex, Fernando Maximiliano, que participa ao vivo conosco pela internet. Fernando, obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E eu quero saber como que esses fatores, clima seco, as perdas que foram acumuladas nas áreas de produção de café, principalmente no Sudeste, Minas Gerais, que é o maior produtor do país e do mundo, no caso do café arábica, como é que isso, somado também a esse cenário de logística complicada, tem mexido com o mercado do café? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Muito obrigado pelo convite, agradeço a vocês. É um prazer enorme estar aqui para falar do mercado de café. E, assim, a gente tem dito aqui, né, que o mercado de café é uma loucura, tem sido uma loucura. Aproveitando esse momento para a gente fazer uma recapitulação, né? Desde o ano passado a gente viu aí os preços avançarem muito em Nova York, em Londres, tanto para a variedade do Arábica como para a variedade do Robusta. Se a gente pegar até o fechamento anual, foi 80% de avanço em Nova York para o Arábica e mais de 70% de avanço para o Robusta em Londres. Isso tudo é uma história que começou lá no segundo semestre de 2020. Tudo começou lá, principalmente resultado do impacto do Laninha naquele momento, que afetou a florada, que aconteceu naquele ano. Houve um atraso das chuvas, né? Afetou a florada. A gente teve o primeiro semestre de 2021 com um clima adverso também aqui no cinturão brasileiro e que resultou em uma produção menor, essa produção que a gente terminou de colher, que está sendo comercializada nesse momento. E aí, para agregar nesse contexto todo, a gente vem clima seco ao longo do ano, Laninha, ainda estamos sob efeito de Laninha, geada na região produtora aqui no Brasil de Arábica, que diminuiu o potencial para 22 e 23 e que traz essa perspectiva de uma produção menor nesse ano safra, que é um ano de bienalidade positiva. E aí, claro, associado a fatores logísticos que a gente viu aí durante o ano, que ainda não acabou, a gente viu os preços avançarem muito. E no mercado doméstico brasileiro, né, esse patamar de preço ele foi favorecido também pela alta do dólar nesse momento, Fabiano. Alguns outros fatores, né, que nós temos dentro do cenário de consumo de café e também de cadeia produtiva em relação às estimativas que, em alguns momentos, né, principalmente o último levantamento da Conab, que criou uma certa comoção, uma revolta por parte dos cafeicultores brasileiros, porque trouxe números bem mais altos do que aqueles que se acredita que possa ser produzido no campo, Fernando. Então, algumas estimativas apresentam um cenário no qual algumas chuvas em alguns momentos possam vir a garantir uma produção melhor de café no país, que é o contrário do que quem está no campo está dizendo. Além disso, quando se fala de consumo de café, havia uma expectativa bem maior de consumo, principalmente em ambientes externos para 2022. Isso muda com a nova variante do Covid-19, com a Omicron e também outros cenários da própria Covid que possa trazer impacto para esse consumo de café? Bom, começando pela parte da Conab, o Fabiano, a gente viu realmente a estimativa da Conab aí, só que apesar dessa reação dos produtores, é importante a gente salientar que as estimativas da Conab geralmente são as menores disponíveis no mercado e que, inclusive, a perspectiva do mercado é que, obviamente, a produção ela é menor, o potencial é menor, mas o sentimento do mercado é que não seja tão baixo quanto a Conab. Então, a gente tem estimativas de empresas privadas que falam em mais de 65 milhões, Fabiano. Inclusive, aproveito aqui para poder chamar a atenção de um problema que a gente tem no mercado de café, que é a falta de transparência. Hoje, se a gente pegar a menor estimativa, que é a da Conab, e a maior estimativa, a gente tem uma diferença de mais de 11 milhões de sacas. Então, isso mostra
a falta de transparência, a incerteza que está relacionado a essa produção, e isso, claro, traz um monte de dúvida, traz volatilidade, e é o que a gente tem visto no café, né? A mais recente a gente viu o mercado mais lateral, mas o mercado de café, de forma geral, é um mercado muito volátil. Então, esse é um ponto importante. Só para enfatizar, a gente sabe que o potencial da safra 22-23 foi afetado. Os produtores comentam sobre essa questão de uma produção menor, que de fato mas se a gente analisar o contexto, o Brasil ele teria, se não tivesse problema nenhum durante todos esses últimos 2 anos, né, se o clima tivesse sido favorável, o Brasil teria potencial para produzir até algo próximo de 70 milhões de sacas se o clima tivesse sido bom. Então, quando a gente vê o número da Conab, querendo ou não, ele é um número que traz um tom altista para o mercado de qualquer forma. Com relação ao consumo, a gente viu uma redução no consumo, principalmente na modalidade fora de casa, lá no pico da pandemia. Esse cenário ele se reverteu com a chegada da vacina e a gente viu um processo de restabelecimento do consumo de café. O ritmo de crescimento do café, ele depende de alguns fatores, mas ele não é tão acelerado, é um crescimento mais moderado ao longo dos anos. Ele depende do crescimento populacional, ele depende da renda, ele depende do hábito. Então, é um ritmo de crescimento, mas não é tão intenso como a gente pode ver em algumas outras commodities que tem um movimento de às vezes, até muito mais intenso. Com relação a Omicron, essa variante, a gente não tem uma perspectiva de que isso venha afetar o consumo, porque mesmo que é uma nova variante, a gente tem vacinas aí, o ritmo de vacinação segue avançando, os países não têm dado sinal que vão adotar medidas de distanciamento social para evitar a transmissão da doença, então a expectativa é que o consumo ele se mantenha nesse ritmo. A preocupação que ainda se tem é com relação à logística. Caso a gente veja aí um problema mais sério com relação a essa variante da Covid, ou qualquer outra que possa aparecer, a gente pode ter impacto na logística, que a gente já viu que é sério. Principalmente, Fabiano, na logística na Ásia. O Vietnã é um país, por exemplo, que sofreu muito o ano passado com os problemas logísticos. Eles têm uma política mais intensa de lidar com a Covid. Então, quando você tem lá casos novos de Covid, eles param tudo mesmo e isso afeta a exportação de café lá. E, claro, sem contar toda essa questão da falta de disponibilidade de contêineres que a gente tem no mundo e outros fatores que estão aí afetando toda essa questão da logística global. Você falou do Vietnã e nós acompanhamos aqui diariamente os valores do Robusta negociado em Londres e nós temos visto valores que estão estabilizados, né, na tonelada ali acima de $2.000, nas posições de mais curto prazo. Em relação a Vietnã, logística e principalmente Brasil, há uma expectativa de ficar mais uma vez restabelecida essa questão da cadeia produtiva para o fator de entrega, para o fator de transporte, para o café, tanto aqui do Brasil quanto do Vietnã? É bem interessante essa questão do café robusta, né? Você bem disse aí, a gente está vendo sim preços em patamares acima de $2.000 a tonelada, próximo de $2.200 a tonelada. Só que esse mercado ele já caiu desde o início de janeiro, né? O mercado esteve acima de $2.300 a tonelada e houve esse recuo lá em Londres, principalmente devido à colheita no Vietnã. Lembrando que a colheita no Vietnã começa em novembro e vai até janeiro. Então a gente está basicamente no final da colheita por lá, e aí esse café já está sendo disponibilizado no mercado. Então essa disponibilização desse café no mercado contribuiu para pressionar os preços por lá, na Bolsa de Londres. E claro, essa questão das exportações do Vietnã, já houve uma melhoria nessa questão, tanto é que as exportações de dezembro elas foram a 57% acima do que foi visto no mês anterior, e isso mostra um restabelecimento do processo de exportação deles, da logística, né, uma melhora nessas condições, e claro, está associado também à chegada desse café novo. Os dados de janeiro também já mostram volumes de exportação maiores,
E é importante a gente até comentar aqui, lá no Vietnã, como a gente até antecipou, existe no dia 1º de fevereiro, no caso deste ano, né, existe o festival lá que é o Ano Novo Lunar. Esse é um feriado muito importante para eles, para países asiáticos, mas para o Vietnã também e eles tendem a acelerar suas vendas em janeiro na antecipação do feriado, que aí o feriado a gente tem um movimento mais tranquilo por lá. Então, a gente viu aí já um movimento de exportação mais forte. O Vietnã, ele é o maior fornecedor de café robusta no mercado internacional e esse cenário tende a se manter. Tá certo, Fernando. Eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde a você. Eu que agradeço o convite, uma boa tarde a todos. Tá certo, eu conversei com Fernando Maximiliano, analista de café da Stonex. E o Agricultura BR agora fala sobre previsão do tempo. E olha, você pode ter visto já desde o começo do programa, eu trazendo dados, informações, seja para soja, seja para café, que são efeitos diretos, completamente diretos, do fator clima. Isso reduz as estimativas de produção de soja, reduz aquilo que se esperava do potencial produtivo para o café no Brasil. Daqui a pouco eu vou falar sobre a redução para o milho e tudo isso está ligado à previsão do tempo. A questão é que na região sul do Brasil, esses impactos foram ainda maiores e ainda continuam trazendo efeitos muito negativos, tanto para o fator de produção, mas principalmente para as populações dos municípios. É por isso que nós convidamos agora Renata Ferreira para participar do Agricultura BR. Ela traz a previsão do tempo para todo o país e comenta essa situação aí do sul. Renata, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Muito boa tarde também a você que nos acompanha. O mês de fevereiro chegou e com ele ainda teremos os efeitos do Laninha. A previsão climática para esse mês com os efeitos do fenômeno, Fabiano, é de ainda pouca chuva sobre áreas aí do sul e altas temperaturas na região. E também sobre áreas de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Serão dias mais quentes que o normal, viu? Por outro lado, na maior parte do país, o mês terá calor dentro e abaixo da média. Isso por conta do excesso de nebulosidade e chuva que funcionam como grandes reguladores térmicos aí da atmosfera. E falando em calor, Fabiano, o sol volta a aparecer hoje sobre o estado de São Paulo. Agora, a frente fria continua avançando pela costa da região e a chuva ganha força sobre os estados aí do Espírito Santo, também Leste Mineiro e Rio de Janeiro, onde há previsão hoje para temporais. E as instabilidades sobre a metade norte do país, por conta da aproximação da zona de convergência intertropical, provoca também temporais nos próximos dias entre os estados do Maranhão, Piauí e Tocantins, regiões importantes na produção de grãos, né? Nessas áreas, os volumes acumulados previstos também podem ultrapassar os 100 milímetros até o fim desta semana, especialmente entre o Amazonas e o Pará. Agora, o cenário é inverso no sul brasileiro, viu? A quarta-feira será de tempo firme e ensolarado no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina, com rápido aumento das temperaturas. Chove de forma passageira no leste catarinense, com risco de trovoadas e também sobre o Paraná. E quanto ao centro-oeste brasileiro, a chuva diminui a partir de hoje. A nebulosidade é reduzida e a chuva perde intensidade, principalmente no estado de Mato Grosso. Ainda chove, mas as pancadas são mais irregulares e passageiras, ou seja, com menores volumes. Mas atenção, produtores aí da região, para o aumento da chuva a partir deste domingo, dia 6. A previsão é de acumulados altos, na ordem de 70 a 100 milímetros em Mato Grosso do Sul e entre 50 e 100 milímetros entre Mato Grosso e o estado de Goiás. Fabiano, daqui a pouco, durante a programação, eu volto com mais informações do tempo. É com você aí. Obrigado, Renata Ferreira. Ela volta durante a programação. Eu vou continuar dentro desse tema que a Renata acabou de trazer para nós aqui no Agricultura BR. A falta de chuvas no sul do Brasil acarreta um problema ainda mais sério. Os municípios do estado começam a ter desabastecimento de água. A reportagem
é de Viviane Lara. A estiagem continua causando efeitos na agropecuária do Rio Grande do Sul. Mais de 253 mil propriedades sofrem com a falta de chuva. Situação essa que deixa 22 mil famílias sem acesso à água. Realidade do seu Flávio, que mora no interior de Cruz Alta e estava racionando o pouco de água que ainda tinha para o consumo. Estamos sofrendo com a água, mas é para o consumo mesmo da casa. Para os animais ainda tem, daí tem que puxar, mas é difícil. Nesta propriedade, o bebedouro dos animais secou há mais de um mês e o produtor precisou pedir ajuda para manter os animais vivos. Antes da chegada da Defesa Civil e do Exército para abastecer a propriedade, durante esse período sem água, seu Ari percorria todos os dias cerca de 3 quilômetros para dar água aos animais. Estou deslocando 4 quilômetros, 3 quilômetros daqui, onde é que os outros proprietários de água, de riacho aí, me acolhem, né? E os animais aí com água para eles matar a sede, né? Que se eu usar do poço de água que eu tenho na propriedade aqui, eu fico sem água na casa aqui, né? Se tivesse correndo um período normal, no fim da propriedade aqui eu tenho um bebedouro d'água muito bom aqui, mas ele não aguentou, com essa estiagem aí não aguentou, mesmo a retroescavadeira tendo afundado o bebedouro lá, ele acabou secando, né? A chegada do caminhão-pipa trouxe alívio ao produtor de leite que tem visto o volume ordenhado despencar por falta de alimento e água. Segundo a Emater, a produção leiteira tem registrado perdas em 27 mil propriedades gaúchas. Eu semeei milheto, a pastagem de verão aí, e não nasceu. Não nasceu, como vocês estão vendo aí, tá a terra limpa aí. O que está aguentando aqui é a braquiária, né? Eu tenho uma parte semeado braquiária e o campo nativo, né? Ainda tem um pouco de grama no campo nativo, mas está seco, né? E a produtividade caiu quanto nesses dias? 60%. Eu cheguei a tirar 150 litros de leite dia e hoje eu estou com 60, 70 litros de leite por dia, das mesmas vacas, ordenhando 10, 12 vacas, né? O cenário dos produtores Flávio e Ari são realidades vividas por outras famílias em 19 comunidades rurais de Cruz Alta. E segundo a Defesa Civil, um plano de ação foi estruturado para garantir o abastecimento. A gente está criando um plano de ação que vai ser muito importante para nós fazer esse levantamento. Em algumas áreas a gente está criando a área azul, a área amarela e a área vermelha. E daí essas áreas a gente vai marcar, quando tiver a área vermelha é a área de risco, a área amarela que está estável e a área azul que está tranquilo. Queremos deixar todos os pessoal da comunidade tranquilo, a gente está trabalhando em cima e vai atender todas as demandas possíveis. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. A BR agora fala de milho e agora trazemos o levantamento da Stonex para o cereal, no qual trazemos a consultoria reduzindo a primeira safra de milho brasileira em quase 17%. É o que nós vamos verificar agora na tela. Nós temos a produção, a estimativa da Stonex. Aqui é a primeira safra vindo com uma estimativa de 25 milhões e 300 mil toneladas no levantamento apresentado nesta quarta-feira. Uma queda de 16,7% frente aos dados que se tinha inicialmente
para a produção de milho em primeira safra no Brasil. Esse número aqui, ele está diretamente ligado a Paraná e Rio Grande do Sul, com as quebras que tiveram por conta da estiagem que você viu aqui na reportagem de Viviane Lara e também na análise de clima da Renata Ferreira. Segundo a safra brasileira, teve uma correção, uma leve correção para cima, saiu de 89 milhões e 80 mil toneladas para 89 milhões e 100 mil toneladas, aumentou de leve. Agora, somando a primeira, a segunda e a terceira safra, que tem um volume bem menor, chega a uma estimativa de 116 milhões e 100 mil toneladas, de acordo com os números apresentados pela Stonex. Sigo falando de milho e agora destaco como é que vem o mercado futuro do cereal aqui no Brasil. Por isso vamos até a B3 para saber como é que vem os negócios neste momento. Na tela, milho nas posições de mais curto prazo em correção neste momento. Vem com queda. Março, R$ 97,79 a saca de 60 quilos, com queda de 0,53%. Maio, R$ 95,60 a saca, queda de 0,74%. Julho, R$ 90,55 a saca de 60 quilos, queda de 0,58%. E setembro, R$ 89,35 a saca, queda de 0,57%. São os números que trazemos para milho negociado no mercado futuro brasileiro. Vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto a falar de café. Nós vamos falar sobre um curso, sobre comercialização, sobre como que se posicionam os mercados. Fator muito interessante para os operadores, mas para o produtor também. Eu vou para o intervalo e volto já. Aqui o Agricultura BR volta a trazer o café em destaque e agora com um fator muito interessante, o produtor em relação ao mercado. O produtor trabalha muito bem no campo, tem domínio ali das técnicas de cultivo, mas tão importante quanto produzir bem é negociar bem. É por isso que nos chamou muita atenção aqui a equipe do Agricultura BR, um treinamento para produtores e também demais elementos aí da cadeia produtiva do café, mas principalmente produtores de café, os cafeicultores, para trabalharem, para atuarem na comercialização desse café de uma forma otimizada. É por isso que nós vamos conversar agora pela internet com João Augusto Vilela, ele que é trader da Quality Coffee e fala para nós um pouco a respeito deste assunto. João Augusto, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e eu quero saber como que, primeira coisa, como que o cafeicultor tem atuado aí nas negociações com o café. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É um grande prazer aqui estar com vocês. Obrigado pelo convite da equipe no canal do Boi. Primeiramente, Fabiano, a gente tem que ter aquela visão assim, né, primeiramente do custo, né, levando isso para o produtor para ele estar sabendo calcular esse custo dele e a partir daí ele começar a traçar a estratégia para o longo prazo, né, que a cultura do café é uma cultura de longo prazo e a gente sabe que as cotações do café, ela tem grandes oscilações, né? Dentro do mercado futuro, dentro do mercado financeiro, o café ele é um dos ativos que mais tem oscilações, né? São oscilações grandes que envolvem entre o período de safras e entre safras, né? E períodos de previsões de safras futuras. Então, para o produtor, é extremamente importante ele estar sintonizado dentro do mercado do futuro, para ele estar traçando melhores estratégias para dentro da sua produção, utilizando ferramentas ali, desde do tradicional barter, né, que ele vai fazer a troca ali por produtos, o mercado a termo, né, que é o mercado mais comum que o produtor conhece, mas existem outras ferramentas que ele pode estar auxiliando na sua proteção do preço, né, na sua garantia ali da sua margem de lucro. João Augusto, essa questão da garantia da margem de lucro para o cafeicultor
nunca foi tão debatida quanto no ano passado, começo deste ano. Eu converso, né, com vários analistas de mercado, cafeicultores, e principalmente os analistas têm apontado a respeito das travas que foram estabelecidas por cafeicultores por prazos muito alongados. E isso, principalmente no momento em que teve a quebra, seja por conta da seca, da estiagem, depois geadas que atingiram as áreas de produção, trouxeram um cenário muito complicado para esse cafeicultor. Para esse cafeicultor que estabeleceu, né, em princípio, esses tipos de contrato que acabaram sendo um problema para ele num cenário como esse, como que o treinamento, como que conhecer melhor o mercado pode fazer com que ele faça negócios que estabeleçam uma situação melhor para ele em relação a essas margens? Com certeza. A trava, né, o barter ou o mercado a termo que esse produtor faz é uma das ferramentas mais que está na mão dele, né, mais comum, então seria mais fácil e mais barata ele está fazendo essa trava. Mas a partir do momento que a gente começou a correr um período de safra, que começou a ter seca, pressão no exterior contra dólar, contra economias mundiais, junto com essa quebra de safra, fez com que as cotações do café disparassem muito acima do que os produtores tinham feito essas travas. Existem modelos de ferramentas que você pode fazer essa trava e com a ajuda de uma opção. E essa opção o que é? Você fazer um seguro da sua safra, disponibilizando ali uma margem de preço ali por saca, que você vai estar comprando esse seguro, que a gente chama de opções, né, de mercado, seja elas de compra ou de venda. Isso é trabalhado no mercado futuro, no mercado em bolsa, que ela consiste em que esse produtor que ele fez essa trava lá atrás a 500, 480 reais, um produtores que venderam melhor a 550, a partir do momento que o mercado sobressaiu esse preço disparando as cotações, ele também participaria, ele estaria vendendo o seu café lá no físico na média dos seus 500 reais, mas com essa opção ele estaria participando ainda, pagando ali uma pequeno valor por saca, mas participando dessa valorização do café, isso trazendo mais rentabilidade para ele. Se o mercado voltasse, ele estaria vendido, ele estaria abrindo mão desse seguro e ficaria com a sua trava. Com o mercado disparando, ele continuaria participando dessa alta do mercado, mesmo ele tendo feito essa trava futura lá atrás. Tá certo, João Augusto. Para encerrar, produtor que está interessado, está aí na região de Minas, como é que ele faz para participar? Bom, Fabiano, nós estamos aqui na Associação dos Cafeicultores de Patrocínio, na Carpa. A gente da Quality que tem uma parceria muito forte aqui com o pessoal aqui da região e nós estamos disponibilizando esse curso de comercialização de café para os produtores e também outros participantes do mercado, que até alunos, né, de faculdades que querem conhecer mais sobre a parte de comercialização. Então, o pessoal pode estar entrando em contato aqui na Carpa, no telefone 3831-8080 e procurando a gente também pelo Instagram da Quality Assessoria Coffee. Tá certo, João Augusto, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Uma ótima tarde para você, um grande abraço e obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde para vocês também, muito obrigado pelo convite, Fabiano. Boa tarde a todos. E eu sigo falando sobre café por aqui. Isso porque alguns dados apontam que o estado de São Paulo, nas áreas de produção de café, pode ter recuperação no ano que vem, é o que nos conta o repórter Gustavo D'Angelo. Aqui no estado de São Paulo, apesar das variações climáticas de 2021, a perspectiva de melhor produtividade em comparação à safra passada, devido à bienalidade positiva e também à recuperação vegetativa dos pés de café. O levantamento da Conab aponta que a estimativa de colheita da safra paulista será superior a 4.880.000 sacas, um crescimento de quase 22% em comparação com o ano passado, quando a produção foi de 4 milhões de sacas.
Se forem confirmadas as expectativas, será um ano de importante recuperação do setor cafeeiro aqui no estado. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Para encerrar, eu trago aqui soja em Chicago. Soja em Chicago vai se aproximando de $16 o bushel, referência internacional em alta. Agora, a alta para a soja é menor do que na abertura do programa, estava acima de 1,5%, mesmo assim veio com alta forte. Março, $15,41 mais 4 bushel, 0,85% de alta. Maio, $15,46 mais 2 o bushel, alta de 0,78%. Mais informações na terceira edição do Agricultura BR. Mas você continua conosco, continua na programação do canal do Boi, você tem muita informação, tem o Zebu para o Mundo, você vai ver os melhores momentos com o Luiz Cruzara, temos também Genética BR e a gente se vê às 16 horas no horário de Brasília. Um abraço e até lá!